Se a gente puder colocar aqui na tela, olha só, essa é a imagem do corpo do Papa Francisco chegando na Basílica de São Pedro, lá em Roma. Então, a gente vai continuar acompanhando nos próximos dias. O sepultamento vai ser no sábado. Então, na sexta-feira, acho que até às 3 horas da tarde, as pessoas podem se despedir do Papa Francisco. Vamos chamar aqui para conversar com a gente, Juliano, agora. A gente tem o prazer de receber aqui o Frei Beto a respeito desse assunto. Começar dando boa tarde, né, Frei? Seja muito bem-vindo aqui ao ICL. Boa tarde a vocês, boa tarde a todo o pessoal que nos acompanha. Frei Beto, queria começar a nossa conversa perguntando sobre o legado do Papa Francisco, né, que teve em todo o momento que ele permaneceu no papado esse discurso de conciliação, né, de aproximação, mesmo com os que não faziam parte, né, da Igreja Católica, enfim, não se identificavam, ele tinha esse discurso conciliador, né? Sim, o Papa Francisco, em 12 anos, ele teve gestos proféticos que mexeram muito com a estrutura da igreja. Infelizmente, não conseguiu tanto quanto ele pretendia. Claro, era um homem aberto ao diálogo interreligioso, esteve em mais de 40 países, dialogou com pessoas das diferentes religiões, dialogou com diferentes chefes de Estado, mas internamente ele não conseguiu, por exemplo, na Igreja Católica, que as mulheres fossem aceitas no sacerdote. Ele tentou, não conseguiu também que os sacerdotes tivessem o celibato facultativo. Ele tentou, inclusive no Sínodo da Amazônia, no qual o Brasil teve grande peso, ele fez tudo para que a Igreja aceitasse a ordenação de indígenas adultos. Agora, não há possibilidade de, numa comunidade indígena, um adulto não ter uma companheira. Então, era imprescindível que a igreja abrisse essa exceção. Não seria a primeira exceção, a igreja romana, né? Porque pouca gente sabe que o Papa é Papa de 24 segmentos católicos. 23 são do Oriente, onde o celibato é facultativo, e o 24º é o romano, onde o celibato é obrigatório. Mas ele tentou, no Sínodo da Amazônia, que se aceitasse indígena casado como sacerdote, para que as aldeias católicas não fossem atendidas por padres de fora. Não conseguiu, não passou. Ele era um homem muito democrata, porque como único monarca absoluto do Ocidente, o que é um monarca absoluto? No Oriente tem vários, né? Como o rei da Arábia Saudita. É aquele sob o qual não há nenhuma instância que possa censurá-lo, julgá-lo, questioná-lo ou condená-lo, né? Mas o Francisco, inteligentemente, nunca quis usar esse poder despótico. Ele conduziu a igreja numa sequência enorme de sínodos. Os sínodos são justamente a instância da igreja que tenta aplicar as decisões da doutrina e as decisões do Concílio Vaticano II. Bem comparando, o Concílio Vaticano II, que ocorreu no início dos anos 60, ele equivale à nossa Assembleia Constituinte. Ele estabelece as diretrizes gerais da igreja e depois os papas têm que implementar. Mas como nós tivemos papas conservadores, como João Paulo II, Bento XVI, essas medidas do concílio não foram implementadas, pelo contrário. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Houve recuos, e isso realmente afetou muito a questão da igreja e o avanço da igreja e as reformas que o Papa queria implementar. De qualquer forma, deixou muitos legados. Conseguiu que os divorciados possam contrair novo matrimônio, que os casais homoafetivos possam batizar seus filhos e filhas e possam receber também uma bênção. Infelizmente, essa bênção, do ponto de vista, vamos dizer, técnico da doutrina, não tem valor sacramental, mas eu acho isso um detalhe absolutamente desimportante, porque
quando se dá uma bênção, não importa se ela tem ou não, aos olhos da doutrina, valor sacramental, ela sempre tem, ela é presença de Deus na união de amor daquele casal, seja ele hétero, seja ele homo. O Papa Francisco foi um homem muito simples, quis despojar a igreja de uma série de privilégios, etc. Com isso, encontrou muitas reações na sua opção pelos pobres, principalmente por parte de cardeais dos Estados Unidos, que são muito ricos, são muito arrogantes, e alguns o chamavam explicitamente de comunista. E devo dizer, a respeito do próximo conclave, que na minha avaliação não será rápido, porque na Idade Média nós tivemos conclaves que duraram quase 4 anos. O mais longo durou 33 meses. Mas eu acredito que para os tempos atuais, um conclave que passe de 4, 5 dias é muito tempo. Porque eu prevejo uma disputa muito acirrada. Primeiro, os americanos dos Estados Unidos, eles sempre querem emplacar um dos seus pares. Mas há uma rejeição muito grande dos demais cardeais, justamente pelas razões que eu já apontei, porque são muito ricos e são muito arrogantes, né? Se acham meio donos da igreja. Então, quais são as outras tendências? Os africanos, porque é na África que o catolicismo mais se expande atualmente. O problema é que os cardeais africanos são conservadores. Eles não dariam continuidade à linha de Francisco. Qual é a minha previsão? Nós teremos de novo, como a tradição dos últimos séculos, um Papa italiano. O Francisco nomeou 5 cardeais italianos, que são progressistas, e eu acredito que o futuro Papa está entre um dos 5. Frei Beto, boa tarde, prazer falar Juliano contigo novamente. Grande abraço. Um abraço carinhoso. Muito se falou nesses últimos dias, aí, desde que foi confirmada a morte do Papa Francisco, sobre essas batalhas doutrinárias que ele enfrentou. Você citou várias delas aí, né? Seja para garantir o voto das mulheres no sínodo, seja para flexibilizar, né, as barreiras que havia para a comunhão de pessoas divorciadas. Enfim, você destacou várias das batalhas doutrinárias que o Papa Francisco enfrentou. Mas teve uma dimensão que eu acho que foi a dimensão mais impactante do seu trabalho, que foi a dimensão pastoral, né, de tentar levar a igreja, reforçar a igreja, sobretudo no sul global, porque ele tinha bastante clareza de que na Europa e nos Estados Unidos, né, o catolicismo, naquilo que ele podia ser transformador, agregador, num contexto de crise, tinha muito poucas possibilidades de incidir na crise que a Europa vive, seja em relação à migração, terrorismo, etc., e se voltou para a América Latina, para a África e para a Ásia, levando essa mensagem de acolhimento aos pobres, em defesa da igualdade social, combate às desigualdades. Qual é o impacto, na tua avaliação, desse trabalho pastoral do Papa Francisco no processo de renovação, ou de, pelo menos, tentativa, né, de renovação da mensagem católica apostólica romana nessa parte do mundo? Olha, Francisco era um homem muito identificado com a teologia da libertação. Eu sempre acentuei isso. A igreja é um corpo conservador com uma cabeça progressista. Então, um ser esdrúxulo. Por quê? Porque a maioria dos bispos, cardeais, padres, a maioria é da safra de João Paulo II e Bento XVI, que foram papas conservadores. Então, esse pessoal se sentia muito incomodado por essa linha pastoral do Francisco. E Francisco ignorava isso. Inclusive, Francisco foi, de todos os papas, o mais contundentemente crítico do capitalismo. Se você lê com atenção as 2 encíclicas dele, a Fratelli Tutti, né? Somos todos irmãos e irmãs, e a Laudato Si, louvado seja, sobre a questão ambiental, ele faz uma dura crítica ao capitalismo sem citar essa palavra. E mais, ele convocou um estudo, convocou economistas do mundo inteiro
para aquilo que ele chamou o projeto de economia de Clara e Francisco, ou seja, uma economia pós-capitalista. Evidente que ele não queria usar nenhum ismo para esse pós-capitalismo, mas ele, de qualquer forma, deixava muito claro que o capitalismo é intrinsecamente nocivo. Não há possibilidade de compatibilizá-lo com a defesa dos direitos humanos, porque, até como o nome diz, considera o capital acima dos direitos humanos. E isso fez com que ele encontrasse muita acolhida nas bases da igreja, como você disse aí, principalmente nos continentes subdesenvolvidos, mas muita resistência por parte da elite católica e dos bispos e cardeais mais identificados com essas elites. Realmente, ele foi um profeta ousado, não tinha medo de nada, mas encontrou muitas barreiras. Frei, eu queria também dar uma olhada para uma observação aqui, né, que o senhor fez. Achei muito interessante o senhor falando de que deve ser um italiano, porque eu conversei com um teólogo mais cedo, né, até a gente vai trazer mais detalhes sobre o conclave amanhã de manhã, mas ele disse que fez uma observação importante. Eu assisti também reportagens a respeito disso, de como o Papa Francisco, na verdade, ele deixou, né, o cardinalesco mais plural. Então, uma das reformas do Papa Francisco foi justamente essa, mudar, na verdade, a geopolítica do colégio dos cardeais. E aí a tendência seria poder ver, né, nomes importantes também de outros lugares que não esse eurocentrismo. Então eu queria te ouvir um pouco mais a respeito disso, né, se será um conclave que não é tão marcado, né, ou por um italianismo ou um eurocentrismo, ao mesmo tempo ouvir falarem sobre um nome que seria indecifrável, que a gente poderia ter surpresas. O próprio Papa Francisco, à época, ele não era um dos nomes favoritos, né? Ele acabou, era muito carismático, né? E acabou surgindo o Papa Francisco aí do conclave. Mas a gente pode ter ainda uma surpresa a partir desse conclave? Não, surpresa sempre pode ocorrer. Só queria chamar a atenção que o Francisco já entrou com muito prestígio no conclave que o elegeu, porque ele tinha sido o segundo mais votado na eleição do Ratzinger como Papa Bento XVI. Então ele já tinha um cacife aí forte. Agora, ele fez 135 novos cardeais. Ou melhor, 135 cardeais são eleitores, dos quais 80% foram nomeados por Francisco. Mas é preciso levar em consideração que não significa que todos são progressistas, porque o Francisco jamais nomearia um cardeal que fosse rejeitado pelos bispos locais. Então ele escutava os bispos locais ao escolher um cardeal e procurava, claro, compatibilizar a vontade dele com a vontade do episcopado local. Então tem cardeais nomeados por ele que não são progressistas, também não são muito conservadores, mas são moderados e numa eleição dessa não sei qual será a preferência. Sempre ocorrem surpresas nos conclaves, sempre ocorre, né? É muito difícil. Por exemplo, a eleição de João Paulo II foi absolutamente surpreendente. O Ratzinger não. Ele já era um teólogo conceituado, ele foi o braço direito do João Paulo II, já se esperava que ele seria eleito Papa. Mas o Bergoglio, mesma coisa, ele se destacou muito no episcopado latino-americano e foi o segundo mais votado na eleição do Bento XVI, como eu já disse. Agora, eu não sei quem foi o segundo mais votado na eleição do Francisco, né? Quem é que já entra ali com o cacife? Isso é um segredo pontifício, né? Os cardeais não revelam isso. Mas eu prevejo que haverá uma disputa muito acirrada. Por quê? Porque há cardeais sumamente incomodados com a linha de Francisco e acham que ele levou a igreja a o que se chama tecnicamente na teologia um laxismo, ou seja, abriu demais. Esse negócio de aceitar bênção para homossexual, batizar seus filhos, acolhê-los, sabe? O esforço que ele fez para as mulheres
terem cada vez mais protagonismo dentro da igreja. E isso incomoda, porque estruturalmente, tradicionalmente, a Igreja Católica ainda é muito misógina, sabe? É uma igreja muito patriarcal, muito clericalista. Então, a luta de Francisco foi uma luta muito difícil nesses 12 anos, muito difícil. Frei, eu queria também trazer imagens aqui, a gente falando do velório do Papa Francisco, né? A gente queria rever a última aparição pública do Papa Francisco, porque foi muito simbólica, né? Ele desejou ali Feliz Páscoa aos fiéis na Praça de São Pedro, né? Que é tão tradicional, poucas horas antes de morrer. Então a gente vai rever essa imagem aqui, vamos lá. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amém. Vou passar até para o Frei Beto poder comentar essa imagem, né? É uma imagem que é muito tocante, né? Emocionante, essa última aparição do Papa Francisco. Bem, eu vou agradecer a vocês, porque, infelizmente, eu tenho outra entrevista agora às 6 horas. Tá muito solicitado, Frei. Nunca dei tanta entrevista na vida. Agradeço demais. Agradeço muito o espaço, sabe, esse diálogo com vocês e com todos aqueles que participam aqui do programa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Frei. Se a gente tiver uma surpresa, que a gente tenha uma boa surpresa, né? Ao final do conclave. Tomara. E que os cardeais brasileiros votem com sabedoria, né? Vários deles agora, dos cardeais participantes, indicados pelo Papa Francisco. Vamos ver se eles vão honrar a boa e velha tradição da teologia da libertação. É o que a gente espera. Espero. Obrigada, Frei Beto. Um abraço. Até uma próxima.